Meus irmãos, graça e paz a todos vocês. Depois de algumas segundas-feiras ausente, estamos de volta, dada compromissos que tivemos e outros dias impossibilitados por situações adversas ou por força maior. Que estamos aqui, graças a Deus, para compartilhar com vocês a palavra de Deus. Estamos vivendo dias difíceis na terra e o que nos conforta hoje é a palavra de Deus, é o Evangelho de Cristo, as boas novas, e nós precisamos crer na palavra. Não temos outra fonte, uma fonte de prazer ou uma fonte que possa lhe trazer segurança para o futuro que não seja a palavra de Deus. Embora exista um plano estabelecido para destruir ou para colocar em descrédito a palavra de Deus, a Igreja de Cristo luta em defesa do reino, e assim nós estamos levando esta verdade à frente. Ainda que muitos estão fazendo oposições, aqui estamos para defender a causa do Mestre. Eu quero trazer uma palavra hoje para você, baseada em Mateus capítulo 7, versículo 21, com o tema como entrar no reino de Deus. Muitas pessoas vêm para a igreja, aceitam Jesus Cristo na tentativa de ir para o céu. Eles querem ir para o céu, eles querem entrar no reino dos céus. Agora a questão é o seguinte, o que devo fazer, o que as pessoas precisam fazer para entrar no reino dos céus? Primeiramente eu quero colocar aqui para vocês que estão nos ouvindo que Deus é o supremo criador de todas as coisas. Se você está diante de uma live dessa é porque você acredita em Deus, Então, partindo dessa premissa que Deus é o criador de tudo, Ele que deu a origem a todas as coisas, então quem cria as regras, Quem cria tem todo o poder e direito de criar as suas próprias regras. Então, Deus criou regras para a nossa vida, para a vida do ser humano. Deus criou regras para todas as coisas. Veja que a natureza funciona com regras, com leis. Existem leis que regem a natureza e são leis estabelecidas pelo Criador. E nós, como seres humanos racionais, temos a capacidade de decidir ou fazer escolhas de acordo com aquilo que achamos ser certo ou errado. Nós também temos de Deus regras que precisamos seguir. Do contrário, essas regras, se foram quebradas, vai gerar uma consequência. Então, quando as pessoas sofrem nas suas vidas, de alguma maneira, elas quebraram algumas regras. É sempre assim. Quando nós quebramos regras, tem a consequência, E Deus, sendo o criador de tudo, Ele criou as suas regras, gente. Nós precisamos entender isto. É preciso que toda pessoa entenda isto, Entenda, existem regras. Deus estabeleceu leis para serem cumpridas. E dentro dessas regras, dentro dessas leis, existe uma forma correta de você entrar no reino de Deus. Eu sempre falo nas aulas da escola dominical, também nas pregações, o seguinte: as pessoas estão na igreja, mas nem todas as pessoas que estão na igreja estão no reino de Deus, Então, é importante lembrar a todos os frequentadores de igreja, aqueles que professam a fé cristã, que ir para a igreja não lhe torna um cidadão do reino, Então existem regras para você pertencer ao reino de Deus. Se você não cumprir essas regras, se você não saber como entrar no reino de Deus, você pode estar se enganando, Hoje em dia tem todo tipo de igreja, para todo tipo de gente. Aí as pessoas vão para o culto, vão para as igrejas e fazem um monte de festa, de movimento e tal. E
e acham que estão no reino de Deus. E na verdade não estão. Estão na igreja, mas não estão no reino. E a Bíblia, ela fala sobre o reino de Deus. Primeira pregação de Jesus Cristo, você vai encontrar isso em Mateus capítulo 4, versículo 17, se eu não estiver enganado, que Jesus começou o ministério dele dizendo assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então ele já começou o evangelho, a pregação, dizendo: arrependei-vos. Então a primeira pregação de Cristo foi de arrependimento. Arrependimento do quê? Olha, vocês que estão fazendo coisas erradas aí, andando de qualquer forma, né, seguindo as suas próprias vontades, vocês precisam se arrepender do pecado de vocês. Por quê? Porque o reino de Deus é chegado. Então, para entrar no reino de Deus, precisa ter arrependimento. Esse é o primeiro passo. Para você entrar no reino de Deus, tem que ter um arrependimento. Então, se a pessoa não se arrependeu ainda dos seus pecados, ainda que ela frequente uma igreja, seja católica, qualquer igreja, ela não entra no reino de Deus. Isso não é eu que estou dizendo, não é uma interpretação teológica do pregador. Isso é a palavra de Deus que diz. Então, assim, quem é cristão, quem acredita na Bíblia, precisa saber o que a Bíblia tem a dizer, sabe? Tem que analisar, examinar aqui os textos, né? Saber o que as histórias estão contando, o que o próprio Cristo disse, para tentar se enquadrar nisso, porque senão a gente não vai ser cristão, né? Então, como é que nós entramos no reino de Deus? Eu quero compartilhar com você aqui, Mateus, capítulo 7, versículo 21. Preste bem atenção. Aí, se você tiver uma Bíblia na tua casa, você pode estar também acompanhando aí, tá bom? É Mateus 7, 21. Olha só. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, eu quero começar com você aqui, com o versículo 21, dizendo que nem todo que me diz Senhor, Senhor. Por que nem todo? Porque tem pessoas que dizem Senhor, Senhor, mas está dentro do padrão. E outros que dizem Senhor, Senhor, são aquelas pessoas que têm o nome do seu Senhor na sua boca, o nome de Jesus, como aqueles que dizem: olha, eu tenho Deus no meu coração, eu tenho um Deus na minha vida, eu creio em Deus, eu confio em Deus, mas apenas pronunciam o nome de Deus, né? Isso não torna a pessoa um cidadão do reino, entende? Aqui é dito: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Percebe que a palavra entrará está no futuro, né? Entrará. Então aqui fala de o reino dos céus no futuro, quando a presente era terminar. Sabemos que tudo isso vai acabar um dia, né? Estamos próximos disso. Porque veja aí o mundo como é que tá. Tá uma bagunça, tá uma desorganização, tá uma pecaminosidade, tá difícil viver aqui. Então tudo indica que o fim se aproxima, né? E para aqueles que acreditam na Bíblia, então vão saber que o fim vai chegar. Vai acontecer o arrebatamento e tudo vai ter um fim, certo? Então aqui diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Jesus está dizendo assim que nem toda pessoa que frequenta os cultos, a igreja, que professa o nome dele na sua boca e diz no peito: olha, Cristo está no meu coração, olha, eu sou cristão, eu sou evangélico, nem toda esta pessoa vai entrar no reino de Deus. Isso não é eu que estou dizendo, tá? Então você vê igrejas cheias por aí, lotadas, né, de pessoas, e nem todas aquelas pessoas vão entrar no reino, ô Samuel, nem pertence ao reino de Deus. Tem muita gente enganada com relação a ser cidadão do reino de Deus. Então, meus irmãos, nós temos que analisar para nós, analisar nós mesmos, para saber se somos cidadãos ou não. A Bíblia, ela não é para a gente ler apenas, né? É para a gente meditar nela, e não para pregar para os outros, é para você colocar a tua vida aqui, para ver se nossa vida está aqui dentro, né? Está dentro do padrão. Senão, não faz sentido ensinar os outros aquilo que nós também não estamos fazendo. Então, não é legal, não vai trazer resultado para nós, tá?
Então, começando aqui com o pensamento de Jesus Cristo, ele falou o seguinte, que nem tudo que disser o Senhor entrará no reino dos céus. Mas aí ele não deixa no vácuo essa questão, porque surgiria uma pergunta, então quem é que vai entrar no reino dos céus? Aí ele responde, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, certo? Então aqui ele dá a dica para nós, não, nem tudo que disser o Senhor entrará, mas quem é que entra no reino dos céus? Aquele que faz a vontade de Deus. E aqui Cristo diz que o Pai está no céu, né? Então existe um céu onde o Pai está, e esse Pai tem uma regra, que é perfeito aquilo que ele ensina. E aí Cristo diz que só entra no reino dos céus aquele que faz a vontade do meu Pai. Meus irmãos, ouvintes, aí entra a pergunta: será que eu estou fazendo a vontade do Pai? Ou qual é a vontade do Pai? Qual que é a vontade do Pai? Bom, se você briga com a tua esposa ou tem uma família toda atribulada, né? Tem uma desestruturação muito grande, esta é a vontade de Deus? Ou você está atolado nas drogas, na bebida, você talvez vive na prostituição, né? Ou na porneia, ou no adultério, nos pecados sexuais, isso é a vontade de Deus? Ou você vive amaziado, não quer casar, vive uma vida de qualquer maneira, esta é a vontade de Deus? Eu estou falando isso aqui para crente, né? Porque quem não é ainda, que não conhece a palavra de Deus, ainda não tem nem sensibilidade e parece que para ele está tudo certo. Mas aqueles que são cristãos, aqueles que frequentam igreja, aqueles que querem uma vida com Deus, precisa fazer essa pergunta: será que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Qual que é a vontade de Deus para nós? Então, aqui diz que só entra no reino de Deus aquele que faz a vontade de Deus. Percebe que não é você ir para a igreja que vai lhe tornar um cidadão no reino de Deus. Não é você dizer que é um cristão, ou talvez sair por aí pregando nas ruas, nas esquinas da vida, né? Nos pontos de ônibus, até mesmo numa live, falando sobre Jesus. Isto não garante ou não torna um cidadão do reino, porque aqui diz que só entra no reino aquele que faz a vontade. Então, veja que o evangelho, ele está ligado diretamente com práticas, com atitudes. Não é filosofia, né? Pensamentos, coisas da mente, sabe? Ideias lá do mundo da utopia, dos sonhos. Evangelho, eu sempre digo, evangelho não é religião. Então, se você pretende, tem vontade de entrar no evangelho, na igreja, você tem que saber que evangelho não é religião. Não é uma religião que você fala, eu sou da religião tal, evangélica. Não. Porque, biblicamente falando, quando você vai analisar a Bíblia, você descobre que o evangelho não é religião. O evangelho é um estilo de vida. Tá? Que estilo de vida é esse? É um estilo de vida onde você não se prostitui. É um estilo de vida onde você não é viciado em drogas. Você não é viciado em substâncias que vai prejudicar a sua saúde. É um estilo de vida onde você vai respeitar a sua esposa, seu esposo. Você vai tratar muito bem dos seus filhos, vai educá-los, vai conduzi-los, vai privá-los de coisas que ele não pode ver ainda porque a faixa etária dele não permite, tá? É um estilo de vida onde você vai ter saúde emocional, né? Espiritual, onde você vai se relacionar com o Criador. Isso é estilo de vida, tá? É liberdade, alegria. Então o evangelho, quando a pessoa descobre que é o evangelho, gente, ele vai ver que evangelho não é para tornar ninguém preso. Você não tem que estar debaixo de um jugo, sabe? E sentir mal, porque, caramba, eu sou cristão, é tão difícil, é tão pesado. Tem gente que acha que, e fala, olha, ser crente é difícil demais, sabe? É muito pesado ser crente, não sei o quê. Parece que ele está carregando um fardo, né? E evangelho não é isso, gente. Evangelho é um estilo de vida. É um estilo de vida. Imagina, você quer ter saúde, aí o médico fala, você tem que caminhar.
Caminhar 20 minutos por dia é fácil? Tem que se esforçar, você vai transpirar, vai cansar a perna, mas é para você ter saúde, sabe? Não é algo pesado. Talvez seja pesado para alguém que já tem uma idade muito avançada, que a locomoção fica difícil. Mas o caminhar para uma pessoa que ainda é novo, né? Embora seja um pouco cansativo, mas é saudável. Então o evangelho não é para tornar a vida de ninguém pesada. O evangelho não é para tornar você uma pessoa infeliz. O evangelho é para fazer você feliz. Eu não entendo o evangelho, alguém no evangelho e é infeliz, né? Ah, eu entrei na igreja, comecei a aceitar a Jesus e agora eu sou uma pessoa infeliz, não tenho alegria na minha vida, é um peso, é uma opressão. Ah, então você não está vivendo o evangelho, você está sendo religioso, né? Está sendo religioso, porque evangelho é estilo de vida, tá? E para entrar no reino de Deus, aqui dito, é aquele que faz a vontade. Então não adianta a gente ficar por aí, né, pregando um monte de pensamento, filosofia e blá blá blá. Eu tenho que fazer a vontade de Deus. Isso aqui é evangelho. Senão não entra no reino. Porque tem regras. O dono do reino, o próprio Deus, criador dos céus e da terra, foi ele quem criou as regras. Então eu não posso ficar discutindo. Alguém vem dizer que a Bíblia tem que ser atualizada, tem que contextualizar ela com a atualidade, querem mudar até a Bíblia. O autor da Bíblia, o próprio Deus, foi quem ditou as regras. Não é nós que estamos falando. Não é a igreja que ensina alguma coisa. É o próprio Deus quem diz. É Deus quem diz que isso e aquilo é errado. Se alguém tem que discutir, vai ter que discutir com ele. E ele estabeleceu a regra aqui, ó. Certo? Só vai entrar no reino de Deus quem faz a vontade de Deus. Então não adianta a gente ficar tentando fazer vontade de líderes, né? Tentar agradar o pastor, o padre, agradar o pai e a mãe, criar uma capa, uma roupagem cristã, sabe? Tentar ganhar a confiança de alguém. Gente, nós estamos nos enganando. Você tem que se preocupar com aquilo que Deus pensa sobre você. Tem que pensar no Espírito Santo, o que ele pensa a nosso respeito. Porque não adianta ficar vestindo uma roupa, olha, eu quero passar uma impressão que eu sou santo. Não, você precisa entender que o reino de Deus é para quem faz a vontade dele. É verdade. É a vontade de Deus que tem que ser feita. É isto. Aí você entra no reino. Mas aí, por isso que eu sempre digo, gente, você que é um cristão, você tem que ler a sua Bíblia. Você precisa, sabe, investigar isso aqui, gente. Tem que investir nisso aqui, tem que estudar, tem que ler. Você que é cristão, tem que ir para a escola dominical, tem que vir para os cultos, tem que ler a sua Bíblia na tua casa, tem que orar, porque senão você vai ser enganado, meus irmãos. Veja lá, o próprio Cristo diz, mas é aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Versículo 22, ele diz assim, ó, muitos me dirão naquele dia. Aqui que é a preocupação, né? Ele diz que muitos, é um número de pessoas muito grande que vão tentar justificar. Olha o que vão dizer naquele dia. Isso está dizendo assim, no dia do juízo, sabe, quando tudo acabar, muitas pessoas vão chegar para ele e vai dizer assim, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então eu direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sabe o que está dizendo aqui? Muitas pessoas hoje, de acordo com Jesus, elas estão fazendo milagres em nome de Jesus, sabe? Em nome de Jesus, coloca a mão, aí os enfermos são curados, os demônios vão embora. Acontece aqui, ó, Jesus falou o seguinte, ó, no versículo 22, eles disseram, em teu nome nós fizemos muitas maravilhas. Você sabe o que é uma maravilha, gente? Maravilha é uma pessoa não ter um rim e aparecer o rim ali, sabe? Sabe uma pessoa que não tem a perna? Aí de repente aparece uma perna nova. Isso aí é maravilha. É diferente do milagre, né? É diferente de um milagre que, olha, a pessoa estava lá com uma dor de cabeça que não passava, de repente uma oração foi feita e ela nunca mais teve dor de cabeça. Isso é um milagre. Agora a maravilha é uma coisa extraordinária, né? O camarada não tinha um braço, nasce um braço. Não tinha mão, nasce a mão. Essas pessoas disseram que em nome de Jesus fizeram muitas maravilhas.
O que nós precisamos aprender aqui, irmãos? Que o fato de muitas pessoas serem usadas por Deus, né, na profecia, expulsando demônios, colocar a mão e acontecer cura, milagres, isso, de acordo com o que está escrito aqui, não significa que Deus está aprovando a atitude desta pessoa. Não significa que aquele pastor que está lá pregando, que está sendo usado por Deus para curar e libertar, e através dele acontecem coisas extraordinárias, não significa que Deus está apoiando ou aprovando o que ele está fazendo. Isto é, o estilo de vida desses pastores ou desses homens de Deus e mulheres de Deus, essas pessoas que têm esse dom e usam o nome de Jesus, e acontece, porque aqui está dito que eles faziam, acontecia milagres sim, certo? Só que a fala de Jesus para eles foi o seguinte: eu não conheço vocês. O versículo 22, no final, no 23, diz assim: então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Aqui que está a questão. Jesus falou assim, ó, eu vou falar para essas pessoas de maneira abertamente. Eu nunca vos conheci. Como é que Jesus pode falar isso para uma pessoa que fez milagre em nome dele, curou em nome dele, expulsou demônio em nome dele, e aí chega lá no dia do juízo, Jesus fala abertamente assim, ó, eu não conheço você, nunca conheci você. Mas como é que não? Como é que não? Você já imaginou ouvir isso da boca de Jesus? Não te conheço. Como não, Senhor? Como o Senhor não nos conhece? Aqui está a justificativa. Aqui diz que eles vão questionar com o Senhor. Não é 2 ou 3, hein? É muitos. Eles vão questionar com o Senhor, dizendo assim, como o Senhor não nos conhece? Nós fizemos milagres em teu nome, expulsamos demônios. Poxa, meu, grandes coisas fizemos na terra, lá em teu nome, como é que não nos conhece? Aí Jesus falou, eu não conheço vocês. Por quê? Porque vocês praticam a iniquidade. Você sabe o que é iniquidade? Iniquidade é praticar o pecado de maneira consciente. É a pessoa que faz a coisa errada, sabendo que aquilo é errado. Entende? Tem gente que faz coisa errada, mas sem saber, de maneira inconsciente, né? Na ignorância. Mas tem gente que faz o errado sabendo que é errado, igual o fofoqueiro, né? Ele sabe que não pode fofocar e tá fofocando. Até usa o nome de Deus. Deus que me perdoe, mas... Quer dizer, ele tem consciência que ele vai pecar na sequência. E mesmo tendo consciência, ele continua e peca. Entendeu? Então a iniquidade é um pecado consciente. Jesus está dizendo que essas pessoas, embora elas faziam tudo aquilo, o estilo de vida delas não era a vontade de Deus. Viu que coisa? Eles fizeram milagres e maravilhas. Só que a vida deles não estava de acordo com a vontade de Deus. E aqui diz que eles foram rejeitados. E a palavra foi tão triste, dizendo assim, apartai-vos de mim. Olha, irmão, ouvir uma palavra dessa da boca de Deus, assim, aparta de mim que eu não conheço você, vou ser sincero para você, hein? Isso deve doer demais, Samuel. Dói demais isso aí. Irmão, essa palavra aqui, eu gosto muito de trazer a Bíblia para vocês, sabe? Eu creio que a igreja tem que ter a palavra de Deus explicada. O povo tem que entender a palavra aqui, como ela está escrita. Não estou inventando nada e nem forçando o texto. É só fazer uma leitura normal. Tá aqui, gente. Não é uma invenção, uma interpretação minha. Tá aqui. É só ler o texto e meditar. Tá claro que tem muita gente por aí que faz milagre, que ora e acontece. Não, a vida deles não estão de acordo com a palavra. Se eles morrerem hoje, não vão para o céu. Eles não vão entrar. Quer dizer que nem todo mundo que está pregando o evangelho, que está sendo usado por Deus, vão para o céu. Então você não pode se enganar se Deus está te usando na profecia, se Deus está te usando na palavra, e quando você põe as mãos acontece milagre, cura e maravilha e coisa tremenda. Você não pode se apoiar nisso, porque isso não significa que Deus está apoiando ou aprovando o seu estilo de vida. Porque esses homens aqui, ó, estavam fazendo milagre e maravilha. E Deus disse que não aprovava a atitude deles, porque eles estavam vivendo na iniquidade. Então é possível você ver pessoas pregando por aí, cheias, né, do poder e ministrando cura, e elas
estar em pecado. Aí é doído. É doído. Será que alguém em pecado pode ser usado por Deus e pode acontecer milagre através de alguém que vive no pecado? Que é uma pergunta curiosa, né? Muitos cristãos não acreditam. Não, se o camarada está no pecado, jamais que esta pessoa vai ser usada por Deus. Deus não vai usar quem está no pecado. Imagina e tal. Aqui diz o contrário. Não é eu que estou falando, hein? Tá aqui, ó. Aqui diz que Jesus diz que elas praticavam a iniquidade. Isaías 59, versículo 2, está escrito assim, ó. Porque os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. A iniquidade e o pecado, a iniquidade é a prática do pecado consciente, afasta o homem de Deus. Então aqui diz que eles estavam afastados de Deus por causa da iniquidade e mesmo afastado, fazendo milagre em nome do Senhor. Tá aqui. Tá bem escrito aí na Bíblia. Entende? Como esta prática, pessoas que são usadas por Deus estão colocando nas mãos, não significa que Deus está aprovando ela, gente. Então a gente não pode nos enganar, porque às vezes Deus usa quem Ele quer, tá? Mas você tem que ter consciência. Outra coisa que eu penso muito é sobre a ceia. Tem pessoas que vai para a igreja na ceia e não toma ceia, certo? Não quer pegar, porque alguém diz assim, olha, se você está em pecado, se você percebeu que fez uma coisa errada, ó, não toque na ceia, porque senão vai ser para sua condenação. Aí a pessoa cometeu algum pecado, né? E aí ela não quer tocar na ceia, com medo de sofrer algum dano. Aí eu pergunto, será que a ceia, ela traz algum prejuízo para alguém? A ceia existe para causar maldição na pessoa? Gente, obviamente que não. A ceia do Senhor não existe para amaldiçoar ninguém, nem para condenar pessoas. Ah, mas tu está dizendo que eu posso tomar ceia em pecado? Não, obviamente que não. Porque se você tomar ceia em pecado ou não, a consequência é a mesma. A maldição do pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, certo? Então assim, a pessoa que vive pecando ou que cometeu um pecado, ela vai sofrer uma consequência do pecado dela, independente se ela tomar ceia ou não. A ceia não vai mudar nada na vida dela. Tá entendendo? Porque o problema não é a ceia que vai agravar. O problema é o que ela fez. Não adianta. Se ela tomar ceia ou não, o pecado tá ali. A consequência vai surgir do mesmo jeito. Então a ceia não vai interferir em nada nisso daí. Certo? O que pode acontecer é, se você toma a ceia, que é a comunhão, consciente do seu pecado, aí você comete o outro pecado, né? Você já cometeu o primeiro, aí agora você comete o segundo, que é não respeitar o sagrado. Aí não está respeitando o sagrado. Por isso que a pessoa tem que entender, né, que não é a ceia é uma bênção, gente, é a comunhão. Agora a pessoa vai para o culto e não vou tomar ceia. Porque, eu tô legal. E por que não resolve então? É isso que eu não entendo. Tá em pecado? Resolve depressa. Tem alguma coisa te incomodando? Então resolve depressa. Você vai deixar chegar a passar a ceia para não tomar e tentar resolver o problema quando? Lá depois? Um mês depois? Quando você briga com a sua esposa ou com o seu esposo, sei o quê? Fica um mês sem se falar? Não é certo. Não é quando dá um desentendimento, o casal, às pressas, tem que se acertar. Tem que se resolver depressa. Não pode deixar o tempo passar. Certo? Tem que ter a comunhão, porque é um relacionamento. Não pode ficar um virado para a cara pro outro. Com Deus é a mesma coisa. Então ninguém pode... eu cometi o pecado. Vai ficar esperando 30 dias para poder resolver esse negócio? Então, quanto antes, a pessoa precisa se reportar a Deus. Porque o problema é o que se faz, gente. É o pecado. O pecado separa a gente de Deus. Tá? Tá aqui, ó. Então essas pessoas aqui, elas faziam milagre em nome de Jesus e elas estavam em pecado. E elas estavam em pecado. Então quer dizer que uma pessoa sim em pecado pode, através do dom que tem, fazer milagre. Tá aqui. O próprio Jesus está dizendo que isso é possível. Só que esta pessoa, infelizmente, ela vai perder a salvação dela. Né? Uma outra coisa que eu entendo aqui, que eu percebo, é que a pessoa ela tem que olhar para si mesmo. Por isso que Paulo fala naquela leitura
de 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, com a leitura da ceia, que ele, na altura, acho que do versículo, não sei se é 26, 27, não me lembro, ele fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim como desse pão, bebe desse cálice. Então ele sugere que haja um autoexame, né? E cada um tem que olhar para si, como é que você está diante de Deus, né? Tem que analisar, porque não adianta eu querer ajudar as pessoas. Eu posso trazer uma palavra de salvação, a pessoa crê na palavra, vai para o céu, e eu, todavia, me perco, porque eu não estou fazendo aquilo que eu prego, né? Então o cristianismo, gente, é um estilo de vida. Não encara o cristianismo como uma religião, porque senão ela vai te deixar muito mal, porque religião é uma coisa muito opressora, né? A religião, ela não liberta, a religião, ela prende. E o evangelho de Cristo é liberdade, é libertação, é estilo de vida, né? Então aqui já temos 2 pontos para você entrar no reino de Deus. Primeiro, não é quem diz, mas é quem faz, né? É aquele que faz a vontade de Deus. E o outro ponto de destaque aqui é o seguinte, que a iniquidade, que é a prática do pecado consciente, exclui o homem do reino de Deus. E que também entendemos que dentro da igreja, muitas pessoas que estão ministrando palavra, estão colocando a mão, estão tendo curas e maravilhas, não significa que Deus está aprovando o comportamento deles. Viu como o negócio é muito mais do que a gente pensa? Porque às vezes a pessoa acha que porque está sentindo Deus ali, Deus está aprovando a atitude dela. Ah, sua vida está bacana, certo? Aí o camarada vez, não é, tá amaziado, não é casado, está em prostituição, né? O casal às vezes está na fornicação, está cometendo um monte de coisa errada. Aí ele vai para o culto e ele sente Deus. Quando o irmão canta, a irmã canta, ele se emociona, né? Quando o irmão prega, ele sente aquela coisa, aquele arrepio. Olha, irmão, eu senti um arrepio. Eu senti a presença de Deus na minha casa. Eu coloco louvor e ouço. Eu coloco a pregação do pastor tal e tal. Olha que gosto de ir para os cultos. Como eu gosto da igreja. Mas a vida dela está completamente fora do padrão. Ah, mas se eu sinto Deus na minha vida, quando eu canto louvor, então quer dizer que Deus está comigo, né? Olha, eu não tenho que mudar nada, porque senão, se não fosse assim, Deus, eu não me faria, eu não sentiria nada na igreja. Não, você pode sentir aqui, esse pessoal aqui faz até milagre, mas Jesus falou para eles: aparta de mim que eu não conheço vocês. Então o fato de você sentir Deus, ou de acontecer alguma coisa na tua vida, ou Deus te usar, não significa que Deus está aprovando a sua atitude. Se você não colocar a sua vida no altar de Deus, corrigir a sua rota, aí Deus não vai mudar as suas leis por causa de nós. Então, é um ponto de equilíbrio onde nós temos que considerar isso aí, tá? Tem que considerar para ver se nós estamos no padrão, porque evangelho é isso aí, gente. Evangelho, Deus, ele é amor, mas ele também é justiça, né? A Bíblia diz: considerai o amor de Deus, mas também a severidade de Deus. Então, temos que analisar, e nós seremos julgados por aquilo que está escrito aqui, ó. Veja só o versículo 24, ó. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, o assemelhar-o-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Ó, aí Jesus continua o raciocínio dele, falando da prática, né? Porque lá no versículo 21 ele diz: nem tudo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade. Então ele está falando de fazer, de praticar. Aí no versículo 24 ele volta ao mesmo conceito de prática. Ele diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, né? E as pratica. Então, Jesus está dizendo o seguinte, que duas ações. Primeiro você escuta e depois tem a prática. Porque você pode escutar e pode não praticar, não é? Que é o caso da maioria dos cristãos hoje, ou dos frequentadores de igreja, de culto, né? Eles vão para o culto, eles escutam a palavra. Porque tem uma diferença entre escutar e ouvir, né? Você escuta as ondas sonoras, você ouve a voz. E ouvir é quando você obedece. Então, o sentido de ouvir na Bíblia é obedecer, é praticar, o que Jesus falou aqui, ó. Aí ele usa a palavra escutar e praticar. Aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica. Então ele está colocando uma diferença entre escutar e praticar, né? Aquele que escuta e
pratica. E na igreja a gente vê Né? bastante a diferença, né? Aqueles Sim. que escutam e obedecem Isso têm o seu retorno. tem o E retorno. aqueles que não escutam e desobedecem. E desobedece. Quem escuta e obedece tem um retorno, como o Samuel disse aqui. E quem escuta e desobedece. Então, assim, não faz sentido, né? Eu apenas escutar e não praticar. Então, Cristo está dizendo o seguinte: aquela pessoa que escuta essas minhas palavras e as pratica, eu vou assemelhar essa pessoa àquele homem que edificou a sua casa sobre o homem prudente. Aí dá até um adjetivo, né? Ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Aí. Então, Jesus está dizendo o seguinte aqui, que para que nós tenhamos firmeza na fé, convicção no reino, tem que ter prática. Se não houver uma prática daquilo que nós aprendemos de Cristo, nós não temos resultado, certo? Não. É igual alguém que te ensina a receita de um bolo. Te ensina certinho lá a receita, né? O ingrediente. Você sabe na teoria. Se você não pôr em prática, tu nunca vai comer o seu bolo, né? Você nunca vai comer o bolo e nunca vai saber o sabor que é. Porque você ouviu, aprendeu, né, a receita, mas tu não pratica. Aí você não experimenta o resultado, Samuel. Cristianismo é isso. Por que muita gente não vive o resultado do cristianismo? Ah, eu vou pra igreja, mas não acontece nada. Porque não pratica. Não é? Ele não pratica os princípios. Aí não funciona mesmo, irmão. Funciona. Aí Jesus falou o seguinte, ó, eu vou assemelhar a pessoa que ouve, que escuta e pratica, ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Né? Caiu chuva. Aí olha o que acontece. Caiu chuva, correram rios, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. E ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Aí Jesus está falando o seguinte aqui, é uma linguagem muito legal. Lá na Palestina tinha muita ventania, né? O vento forte soprava e as pessoas tinham preocupações em construir casas que estivessem firmes. O que ele está dizendo? Meus irmãos, vai ter momento na sua vida de ventania, Samuel, sabe? Tem momento na sua vida que é uma calmaria, dá tudo certo, né? As coisas vão bem, fluem, tudo que você começa a colocar, fazer, dá certo. Irmão, mas tem momento na nossa vida que é uma ventania brava, irmão. Esses dias ventou lá em casa, né? Deu uma ventania aqui. E o meu telhado balançou assim, ó. Balançou o telhado do salão, fez assim. Eu fiquei com medo. Eu amarrei, melhorei a resistência lá e comecei a orar. Porque eu fiquei com medo do vento levar o meu telhado embora. Porque ele soprava. Só ele não levou porque estava bem parafusado e bem preso. Mas eu vi a telha fazer isso aqui, ó. Afastando da parede e voltando para o lugar. Entende? Agora, faz tempo que não... Hoje, por exemplo, não deu uma ventania forte. O telhado não sofreu. Mas não significa que nunca mais vai ventar. Eu preciso me preparar que vai surgir dias, vai vir outros dias que vai ventar de novo. E pode ser mais forte do que veio. Então a vida é dessa maneira, meus irmãos. Vai ter momento na tua vida que o vento vai soprar forte, vai soprar no teu casamento, vai vir com tudo para derrubar, para destruir o seu relacionamento, para acabar com o teu casamento. É uma ventania, sabe? Vai vir uma ventania nas suas finanças. Vai bater nas suas finanças, vai vir crise financeira para você, vai faltar dinheiro. Eu não estou profetizando isso. Eu estou dizendo, apenas lembrando de algo que acontece com todo mundo. É só você ver a história de todo mundo aí, né? De pessoas de sucesso e de pessoas que estão na história e essas que estão vivendo, tem momentos de crise. 2008 teve aquela crise lá financeira nos Estados Unidos, né? Muita gente perdeu tudo, gente. Perderam horrores mesmo. Perderam muito dinheiro. Ninguém esperava. Foi uma crise que veio e ó... Sabe? Você perde do nada. É uma ventania. É uma ventania. Então, o vento, ele sopra na vida de todo mundo. Às vezes você parece estar indo bem na tua vida ali, financeira. A tua vida do matrimônio tá legal. Mas de repente vem os filhos com um problema. Sabe, a filha engravida do namorado, ou de um garoto que você nem sabe quem é. O menino aparece lá na sua casa, diz que nem é pai agora. Sabe, de uma menina lá que é adolescente, menor, que não tem responsabilidade. E aí você fica em parafuso quando você ouve um negócio desse. Poxa, engravidou, e agora? Como é que vai fazer e tal?
Ou teu filho vem e fala uma coisa para você que você não esperava. Poxa, cai, a casa cai. É uma ventania, gente. Você perde o chão, tá? Então, Jesus falou o seguinte, gente, a vida da terra reserva dias de ventania. Vai ter dias na tua vida que vai soprar o vento. Mas a questão não é quando o vento vai soprar, tá? Porque o vento vai soprar. A questão é se a sua casa vai cair ou não. Porque a minha casa tá lá. Muitas ventanias já deu. E a minha casa tá de pé, graças a Deus. Muita ventania brava mesmo. Já levou vários telhados e a minha casa ficou de pé. Por causa da estrutura dela. Entende? Então, Jesus está dizendo, gente, vai vir ventania na tua vida. Vai ter momentos. Não é porque você é um cristão, porque você ora, que você está protegido da ventania. Os discípulos de Jesus tiveram pelo menos ali, que é 2 tempestades, né? Eu vou citar 2 aqui. Teve uma que Jesus não estava no barco, depois apareceu no mar, e os discípulos apavorados achando que ia morrer. Aí Cristo aparece lá, de madrugada, disse, não tem mais, sou eu. Aí Pedro, se é o Senhor, me permita te encontrar, né? E aí aconteceu aquele fato do Pedro andar sobre as águas, depois afundou, Jesus pegou pela mão dele e disse, por que duvidaste, homem de pequena fé? E o segundo momento, a tempestade, Jesus estava no barco, né? Ele estava no barco dormindo e o barco começou a se agitar, e os discípulos acordaram, mestre, acorda, porque nós estamos aqui, vamos afundar, o senhor não se dá conta que vai morrer? Aí Cristo acordou e disse, calma aí vento, calma aí mar, né? Calmou, certo? E aí acalmou tudo. Aí depois disseram, quem é esse que até o mar e o vento lhe obedece? Entende? Que mesmo Cristo no barco, a tempestade te pega? É verdade, gente. Então o fato de você ser um cristão, tá na igreja, não vai impedir você de passar por uma ventania. Vai ter dias difíceis na tua vida. Vai ter dias de tribulação, que o vento vai soprar e você vai ficar com medo do telhado ir embora. Agora, como é que eu posso ter segurança? Aqui, ó. Aquela pessoa que escuta a palavra de Deus e pratica, pode soprar o vento. Né? Pode soprar o vento forte, meu irmão. Pode vir pancada, ventania, ciclone na tua vida. Ele não cai, gente. Ele não cai, ele fica de pé. Por quê? Porque ele está edificado sobre a rocha. Porque o fato de você ser um cristão não impede que você vai passar por tribulação, tá? O camarada que tem fundamento na palavra, ele vai passar por tribulação. Ele pode até sofrer uma crise financeira, uma crise no casamento, uma crise na família. Ele pode passar por isso. Mas ele crê que Deus está com ele e ele vai vencer isso aí. Vai passar a tempestade e ele vai ficar de pé. Então eu quero declarar na tua vida hoje que a tempestade vai vir sobre você. Mas se você se firmar na palavra, você vai estar com a sua casa edificada na rocha que é Cristo. Você vai superar, meu irmão. Vai passar a tempestade e tua casa vai ficar de pé. Vai ser difícil, vai complicar, vai dar desespero e tal. Mas você não vai ceder durante a tempestade. Agora, se você não tiver a sua casa edificada na rocha, aí Jesus fala o seguinte aqui, ó. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, o compararei ao homem sensato que edificou sua casa sobre a areia. Aí usa, o primeiro é prudente, o segundo é insensato. O prudente coloca a casa sobre a rocha, o segundo é insensato que coloca sobre a areia. E o que acontece? Né? Caiu a chuva, correram rios, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu e foi grande sua queda. Aí tá a questão, aí caiu Samuel. Então Jesus diz que a pessoa que ouve a palavra de Deus e não escuta e não pratica, irmão, quando vier a tempestade na tua vida, tu vai cair. E vai ser grande a queda. Vai ser grande a queda. Vai ser muito grande a queda. Tá? Os conselhos bíblicos para nós é para nos proteger. O Paulo falou para Timóteo, fuja dos desejos da mocidade. Aí você é jovem, tem esse conselho bíblico, e você não está nem aí. Dá vazão aos desejos da mocidade. O que acontece? Quando vem a tempestade, você cai.
Eu não aguento. Então, Jesus usa a palavra assim, e foi grande a sua queda. Não falou apenas, caiu. Não, foi grande. A queda foi grande. Infelizmente, a derrota chegou. Então você aprende aqui com Cristo o seguinte, gente. Reino de Deus é aquele que faz a vontade de Deus. Aquele que escuta a palavra e pratica, tem a sua casa edificada sobre a rocha. Eu tenho mais de 20 anos no Evangelho de Cristo. E eu já passei por muitas ventanias. Muitas tempestades da minha vida. Ventania brava. Mas eu estou de pé. Não graças a mim, mas graças a Deus. E graças à minha confiança em sua palavra. Porque em todo momento eu recorri a Ele para que me desse força. Nós não somos imunes a tempestades. Tempestade acontece, irmão. Ninguém gosta. Eu já passei por cirurgia, não imaginava com 29 anos. Eu já passei por dificuldades, sabe? Dificuldades financeiras, problemas em todos os setores. Mas a gente fica de pé, porque Deus nos sustenta, sabe? Agora tem muita gente que já era. Quantas pessoas que quando soprou o primeiro vento no seu casamento, derrubou, já não estão mais casados. A ventania na empresa, já quebrou a empresa. A ventania na sua própria vida, deixou Cristo e voltou para o mundo. Reino de Deus, então, está baseado em escutar a palavra de Deus e praticar. Fazer a vontade de Deus é o que garante salvação eterna. E aqui, eu encerro no versículo 28 e o 29, que diz: aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. A maneira como Cristo ensinava chamou a atenção das pessoas, porque não tinha ninguém que ensinava daquela maneira. As pessoas ensinavam de uma forma fria. Cristo ensinava com uma maneira com autoridade, sabe? É assim. Quem pratica, quem escuta e pratica, não cai. Vai soprar o vento, corre os rios, e a casa vai ficar de pé, porque estava sobre a rocha. Aí ele faz o trocadilho de rocha e areia. E aí, meu irmão, você que está me ouvindo aí na live, né? Qual é o solo onde você está edificado? Você que diz que é cristão aí, você está praticando a palavra de Deus? Você que não é cristão, você que não é cristão, não quer seguir a Cristo, você precisa de uma palavra de orientação. Não é religião, é um estilo de vida. E se você continuar fazendo estas coisas, colocando a sua casa aí sobre areia, você vai sofrer uma tempestade e ela vai derrubar você. Porque Cristo falou que quem coloca a casa sobre areia não sobrevive. Por isso que os valores de um ser humano precisam estar baseados nos padrões divinos. Deus é o Criador, Ele estabeleceu as bases, os fundamentos. E são os fundamentos de Deus que determinam a segurança para nós. Então, queridos, nós estamos aqui falando da palavra de Deus, falando no que concerne o reino de Deus, como entrar no reino de Deus. E nessa minha conclusão, eu pontuo o seguinte: se nós não estivermos dispostos a escutar a palavra e a praticar, nós não vamos colher os frutos do cristianismo. E isto aqui não é regra de religião. É doutrina de igreja? Não, isso aqui é a palavra de Deus. É a vontade dele. Tu tem que saber qual é a vontade dele para você. Tem que praticar a palavra de Deus. Tem que correr, tem que resolver as questões. Eu não tenho o que fazer, gente. Se eu percebo que eu estou errado, que eu cometi um pecado, eu tenho que correr atrás da solução. Agora tem crente na igreja aí, por aí, que vive no pecado e não corre atrás para resolver, irmão Samuel. Sabe? Poxa, meu. Larga a mão disso aí. Sabe que tá errado? Para com isso. Você que tá me ouvindo aí, sabe que tá fazendo coisa errada, por que você insiste? Por que você continua fazendo isso que não é bom, que não funciona? Você sabe que tá errado e você continua fazendo isso. Onde é que tu vai parar desse jeito? E outra coisa, gente. Veja como é que você está edificando a sua vida. Quais são as
os valores que você defende, suas crenças. Veja como que você está construindo a sua vida cristã, a sua família, a sua espiritualidade. Sabe por quê? Porque vai chegar o dia em que o vento vai soprar. É igual a vida, ó. Tem dia que tem um sol, e se você não tiver um telhadinho para cobrir a tua cabeça, você vai sofrer o dano. E tem dia que não tem sol, é chuva, pesado. Tem dia que não tem sol nem chuva, mas é um frio que é difícil de suportar, tá? Tem dia que vem o sol, daqui a pouco o sol vai embora, vem a nuvem negra. De repente, escurece. Aí escurece e vem um vento, começa a ventar. Vento forte. E aí, meu irmão, se a tua casa não estiver pronta, o telhado seu voa. Depois do vento forte, vem uma chuva que quebra os galhos, aquele vento que quebra galho, aquela chuva que entra, que molha, que faz aquela coisa toda. E a desgraça acontece. Depois que passa todo esse mau tempo, você olha, poxa, que estrago. Agora, se a tua casa estivesse bem construída, bem firme, depois que passa toda a tempestade, você só ia ver algumas folhas no seu quintal. Uma vassoura resolve. Nenhum dano maior. Então, eu encerro aqui minha palavra, te orientando, né, a pensar sobre como está sendo a sua vida cristã. Você é um cidadão do reino dos céus, não é? Você pratica a palavra de Deus, não pratica? Você acredita na palavra de Deus, não? Se você não é um cristão, por que que não é? Por que ainda não se entregou para Jesus? Lembrando que não é religião, é um estilo de vida, tá? Então, eu quero, neste momento, encerrar minha participação e orar por você que está na sua casa, por você que está precisando de uma ajuda, de uma oração, você que precisa de uma orientação, precisa mudar de vida, sabe? E o primeiro conselho é esse: arrependa, a pregação de Cristo. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, tá? Vamos orar? Eu quero que você na tua casa, pode fechar teus olhos se você quiser. Se não quiser, não tem problema, eu vou fazer essa oração por você. Senhor Deus, eu quero te agradecer por essa palavra, por esses minutos que passamos aqui, meditando, inferindo sobre o que diz a tua palavra para nós. E nós entendemos que é preciso praticar, Senhor, é preciso cumprirmos os teus mandamentos. A gente tem que fazer alguma coisa, que senão não funciona, Pai. E esta pessoa que está me ouvindo aqui, eu oro por ela. Talvez a ventania está batendo na vida dela, Pai. Talvez a tempestade está forte, mas o Senhor é Deus presente. O Senhor está conosco em todos os momentos. Fortaleça essa pessoa, esteja com ela hoje. Dê graça, dê sabedoria, meu Pai. Ajude esses ouvintes esta noite. Que todos nós possamos não ouvir apenas, mas praticar a tua palavra. O apóstolo Tiago diz que aquele que ouve e não pratica é como a pessoa que olha para o espelho e depois não se lembra mais da sua própria imagem. Então não faz sentido, meu Pai, ouvirmos e não praticarmos. Que possamos ser praticantes da tua palavra, porque é isso que nos faz entrar no reino dos céus. Deus, fica com todos nós, dá a todos uma ótima noite. Eu peço pela salvação dessa pessoa que ainda não é salva. Peço pela cura deste enfermo que está nos ouvindo agora. Peço, Pai, pela libertação desse prisioneiro que nos assiste. Pai, eu peço pela mudança da vida desta pessoa que está orando comigo, está pedindo uma mudança, Pai. Ó, tem misericórdia, perdoa o pecado dela. Escreva o nome dela no livro da vida e faça dela uma nova criatura. Senhor, eu deixo essa oração aos teus pés. Agradeço por tudo que tens feito em nossas vidas. Continue abençoando. Pai, eu peço que o Senhor use essa gravação, a live de hoje, esse vídeo, ele foi compartilhado. Eu quero que o Senhor use e leve para muitas pessoas e fale com essas pessoas através desta live, Pai. E assim o teu reino venha se expandir. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, que Deus te abençoe. E antes de eu encerrar, eu quero convidar você para os nossos cultos na Serra do Cafezal, na Rua 2, número 120, Assembleia de Deus, Ministério de Santos, bairro Serra do Cafezal. Toda quarta-feira estamos lá, 19h30 ou 19 horas a igreja está aberta e nós temos a reunião muito especial. Sexta-feira também nós temos, 19 horas, domingo pela manhã, 9 da manhã, a Escola Bíblica Dominical. Também aqui na localidade do Barnabés, tá? Aqui próximo da academia, né? Assembleia de Deus, Ministério de Santos aqui, quinta-feira, terça-feira, domingo também pela manhã, Escola Dominical.
e você pode estar vindo aqui nos visitar. Teremos um enorme prazer de estar recebendo você aqui, tá bom? Meu forte abraço a todos, graça e paz, que Deus te abençoe.